said, please don't call them animals, they're humans. I said, no, they're not humans, they're not humans, they're animals. They're eating the dogs, the people that came in, they're eating the cats, they're eating the pets of the people that live there. Past, most of the people in this room voted for a wall. I will get it built. Worried about anything particular? Our women's rights. Climate change is one of the greatest con jobs ever because global warming didn't work. Muito bem, pessoal, muito bom dia. Terça-feira, 10 de dezembro, 7h02 da manhã, estamos começando o Desperta ICL de hoje. Muito obrigado para todo mundo que já está por aí. Estamos ao vivo em todas as redes sociais, principalmente lá nos nossos canais do YouTube. Você pode acompanhar este programa lá no canal do Eduardo Moreira, no canal do Leandro Demori e também no canal do ICL Notícias. Muito obrigado para quem já está no nosso chat. Se você está chegando por aí, vai deixando o seu comentário, dizendo de onde você está assistindo a este programa. Se você não sabe, este programa chama-se Desperta ICL. Estamos ao vivo todos os dias às 7 horas da manhã, das 7 às 8, sempre ao vivo, trazendo as principais notícias do Brasil e do mundo. Uma notícia de última hora agora, no final da madrugada, o presidente Lula foi internado às pressas, foi levado para São Paulo para uma cirurgia às pressas por conta de uma hemorragia cerebral em decorrência daquela queda que ele teve no mês passado. A gente já vai trazer as primeiras informações que tem em relação a isso. O boletim médico foi divulgado pelo Hospital Sírio-Libanês, o presidente passa bem pelo boletim médico, a cirurgia aconteceu sem intercorrências. Eu já vou trazer para vocês a notícia aqui e a gente vai acompanhar ao longo do programa, tá bom? Então fiquem por aí, a gente tem isso e muito mais no programa de hoje. Se você quiser assistir a esse programa na televisão aberta, estamos ao vivo na TV Quirimurê, na Bahia, na Pop TV em Porto Alegre e também na TVT lá em São Paulo. Muito obrigado também para quem nos acompanha pelo rádio em São Paulo. Estamos ao vivo em 3 emissoras de rádio. O pessoal que está no trânsito aí ouvindo o Desperta, muito bom dia para quem nos ouve pela Rádio Cantareira, pela Rádio Heliópolis e também pela Rádio Brasil Atual. Olha só para lembrar, antes da gente começar o programa, hoje é a exibição da nossa série documental original exclusiva do ICL sobre a nova era Trump. Heloísa Vilela, nossa colega jornalista, foi para os Estados Unidos para fazer a cobertura das eleições dos Estados Unidos com a vitória do Trump, fez várias entrevistas e reportagens e a gente condensou tudo isso numa série documental exclusiva que vai ser exibida hoje, ao vivo, às 8 horas da noite, gratuito. Então, se você quiser participar deste grande evento do ICL, mais um grande evento do ICL, você pode se cadastrar no despertaicl.com.br para assistir a Ameaça Global. A gente vai estar ao vivo no estúdio hoje com o Edu Moreira, com o professor Castro Rocha, com a Heloísa Vilela e com o nosso querido James Green, né? É o James que vai estar hoje lá? Muito bem. O James Green, que é norte-americano, estadunidense, né? Um intelectual que já conhece muito o Brasil, já andou muito pelo Brasil. A gente vai ter um debate em relação à nossa série documental de hoje. Então não perca hoje, ao vivo, exclusivo, gratuito, só aqui no ICL, às 8 horas da noite, para você garantir o seu assento virtual. Dê uma chegada lá no site despertaicl.com.br. Olha só, gente, agora a notícia de última hora, né? Publicado um pouco antes das 6 horas da manhã. Eu tinha recém chegado aqui no estúdio para começar a fazer a produção do Desperta. O presidente Lula foi submetido a uma cirurgia de emergência após uma hemorragia cerebral, reporta aqui o UOL. Eu vou até atualizar para ver se temos informações mais novas. A última atualização é das 6h42 da manhã. O presidente Lula foi submetido a uma cirurgia de emergência na madrugada dessa terça-feira para a drenagem de uma hemorragia intracraniana após sentir dor de cabeça. Lula foi examinado na unidade de Brasília do Hospital Sírio-Libanês, sendo posteriormente transferido para a unidade de São Paulo do complexo hospitalar, onde foi realizado o procedimento. Segundo o boletim médico divulgado pelo hospital, que a gente vai ler na sequência, a cirurgia aconteceu sem intercorrências e o presidente passa bem, ele segue sendo monitorado na UTI do hospital. Ainda de acordo com o boletim, a hemorragia decorre do acidente doméstico sofrido por Lula no dia 19 de outubro, quando caiu no banheiro do Palácio do Alvorada. A informação foi compartilhada no Instagram do presidente. A equipe médica dará novas informações sobre o estado de saúde do presidente ainda na manhã dessa terça-feira. Um novo boletim médico deve sair ainda hoje de manhã. Uma coletiva de imprensa está marcada
marcada também lá no hospital. A gente vai estar monitorando isso aqui ao longo de toda a manhã, aqui no Desperta ICL. Se tiver novidades, o pessoal aqui da produção vai me avisar, eu vou trazendo para vocês qualquer nova informação. E também depois nos nossos programas ao longo da manhã, vocês sabem que a gente vai até depois do meio-dia aqui com vários programas. A gente vai ficar de olho para ver se tem alguma novidade em relação a isso e a gente vai trazer para vocês em primeira mão, tá bom? Entre os compromissos de Lula programados para hoje estava a recepção oficial e uma reunião com o primeiro-ministro da Eslováquia, Robert Fico, que realiza visita oficial ao Brasil. Além disso, a agenda previa o encontro do presidente com ministros da Casa Civil, Rui Costa, dos Transportes, Renan Filho, e da Saúde, Nízia Trindade. Obviamente, toda essa agenda de hoje foi cancelada, a ver como fica essa visita do presidente estrangeiro, para ver se isso vai poder ser adaptado ou não, né? O boletim médico foi publicado lá nas redes sociais do presidente Lula. Nós temos ele aqui, né? Onde está aqui o nosso... Aí. Hospital Sírio-Libanês, boletim médico Luiz Inácio Lula da Silva, às 4 horas da manhã desta madrugada, tá? Então isso aconteceu aí ao longo da madrugada. O presidente Lula foi recepcionado em Brasília, no hospital, e depois foi transferido aí às pressas para realizar essa cirurgia. Posso imaginar, né, pelo boletim também, que foi uma indicação de fazer isso o mais breve possível, né? Tanto é que as dores de cabeça começaram na noite de ontem e rapidamente foi transferido para São Paulo e já foi operado. Diz aqui o boletim médico: o presidente Luiz Inácio Lula da Silva esteve ontem à noite no Hospital Sírio-Libanês, na unidade de Brasília, para realizar exame de imagem após sentir dor de cabeça. A ressonância magnética mostrou hemorragia intracraniana decorrente do acidente domiciliar sofrido em 19/10. Ele foi transferido para o Hospital Sírio-Libanês, unidade de São Paulo, onde foi submetido a craniotomia para drenagem de hematoma. A cirurgia transcorreu sem intercorrências. No momento, o presidente encontra-se bem, sob monitoração em leito de UTI. O boletim médico atualizado será emitido hoje pela manhã. Uma coletiva de imprensa também será realizada pela manhã, informa o boletim médico do Hospital Sírio-Libanês. O presidente segue sob acompanhamento da equipe médica, sob os cuidados do professor doutor Roberto Calil Filho e da doutora Ana Helena Germolho. Assinam o boletim Luiz Francisco Cardoso, diretor de governança clínica, e doutor Álvaro Sarquis, diretor clínico do hospital. A gente vai monitorar, como eu falei aqui ao longo do dia, para ver se temos novidades. O pessoal da produção vai me avisando aqui. A última atualização dessa notícia publicada pelo UOL é uma atualização das 6 horas e 42 minutos. Na verdade, não tem nenhuma novidade em relação ao boletim. Quando a notícia foi publicada, eu rapidamente peguei a primeira versão da notícia. Ela basicamente repetia o que está escrito no boletim, e agora o UOL atualizou com essa agenda que o Lula teria hoje para dar um pouco mais de informações ali, mas não temos novidade em relação ao procedimento. O que sabemos, né, claramente aqui, o boletim deixa isso claro, foi uma questão de emergência de fato. Sentiu dores de cabeça, foi ao hospital em Brasília, rapidamente foi transferido para São Paulo. O procedimento já terminou, o Lula segue sendo monitorado em UTI, porque esse tipo de procedimento, claro, é um procedimento que envolve riscos, né? Você tem que monitorar o paciente. A gente vai manter contato aqui com a equipe do Planalto também. A gente já está fazendo esse contato agora pela manhã para tentar entender mais ou menos que horas esse novo boletim vai ser publicado e que horas a coletiva de imprensa vai ser marcada. Se a gente tiver condições também de entrar com a coletiva de imprensa ao vivo, a gente vai entrar com a coletiva de imprensa ao vivo aqui também para dar maiores detalhes. Aparentemente, tudo sob controle, o presidente passa bem, teve que fazer essa cirurgia de emergência. De todo modo, a gente fica por aqui monitorando, e qualquer novidade ao longo do programa a gente interrompe aqui, traz as novidades para vocês, ou ao longo da nossa programação pela manhã. Vocês sabem, fiquem com a gente aqui nesse mesmo link aqui no YouTube, até para depois do meio-dia com todos os nossos programas, tá bom? Vamos lá então. Pequenos negócios têm até 31 de dezembro para renegociar dívidas bancárias. Atenção, se você tem aí um pequeno negócio com algumas dívidas bancárias, né? O programa do governo federal Desenrola Pequenos Negócios já atendeu 95 micro e pequenas empresas e MEIs, 95 mil, né? E oferece desconto de até 95% nas dívidas. Fala, Jimmy. Coletiva às 9 da manhã. Muito bem, então já temos a informação coletiva sobre o estado de saúde do presidente Lula. Hoje, às 9 horas da manhã, o Desperta, vocês sabem, acaba às 8, né? Às 8 horas começa o ICL Notícias
primeira edição. Então, ao longo do ICL Notícias primeira edição, que termina só às 10h30, a gente vai monitorando e vai tentando trazer aqui. Se possível, a gente vai transmitir a coletiva ou parte da coletiva ou trechos da coletiva para trazer as informações mais atualizadas sobre o estado de saúde do presidente Lula, que, repito, para quem chegou agora, teve que passar por uma cirurgia de emergência na madrugada de hoje por conta de uma pressão, uma hemorragia intracraniana, para aliviar essa pressão em decorrência ainda da queda que o presidente teve lá no Alvorada em outubro, tá bom? Qualquer novidade, Jimmy vai avisando pra gente trazer aqui pra galera. Os pequenos negócios têm até 31 de dezembro para renegociar dívidas bancárias com descontos que podem chegar a 95%. Criado pelo governo federal em maio, o programa Desenrola Pequenos Negócios já renegociou aproximadamente 6 bilhões, beneficiando cerca de 100 mil microempreendedores individuais, os MEIs, microempresas e empresas de pequeno porte. A iniciativa integra o programa Acredita, desenvolvido pelo Ministério da Fazenda, Empreendedorismo e Desenvolvimento Social. No Desenrola Pequenos Negócios, o financiamento ocorre diretamente pelo sistema financeiro, com incentivos tributários do governo para estimular os bancos a renegociarem dívidas com empresas inadimplentes. Os descontos vão de 20% a 95%. A gente reportou isso bastante esse ano aqui, né? Teve primeiro o Desenrola, esse programa para pessoas físicas, e depois esse programa para empresas pequenas, microempresas e MEI. Portanto, se você tiver com dívidas aí, você pode procurar diretamente o seu banco. Alguns bancos já têm também essa opção para você fazer pelo aplicativo. Então procure no aplicativo do seu banco. Se você não encontrar, procure diretamente o seu banco. Você pode renegociar essas dívidas nesse programa do governo federal até o final do ano, com descontos aí nessas dívidas que você pode ter de 20% até 95%. As empresas que regularizarem suas dívidas restauram seu acesso ao crédito, também ganham a oportunidade de investir no crescimento de seus negócios. MEIs e microempresas com faturamento anual de até 360 mil podem acessar o Procred 360, outra iniciativa do programa Acredita, que oferece linhas de crédito exclusivas com até 50% de desconto nos juros mais baixos praticados pelo mercado. Portanto, você está lá com dívida na sua empresa, você pode renegociar essas dívidas e depois ter acesso a esse programa de crédito para pegar dinheiro emprestado com um valor muito abaixo do mercado, tá bom? Então não percam essa, por favor, vão atrás para quem puder aí, né? Porque sempre é bom a gente dar uma limpada no nome aí para conseguir fazer a vida andar, né? Ficar com dívida não é nada bom. Número de isentos do imposto de renda pode dobrar com isenção até R$5 mil. O número de trabalhadores com carteira assinada que não precisam pagar o imposto de renda da pessoa física deve dobrar em 2026, quando deverá entrar em vigor a faixa de isenção para quem ganha até R$5 mil, conforme prometido pelo governo federal na reforma de renda, que deve tramitar no Congresso Nacional no próximo ano. Lembrando, isso aqui foi anunciado pelo Haddad para ter isenção para quem ganha até R$5 mil, mas depende de votação na Câmara dos Deputados, né? Então não é bem assim, tá? O governo federal não deu canetada em relação a isso, nem nada. Isso aqui vai depender de uma negociação lá no Congresso no ano que vem, com a nova presidência da Câmara. Não será mais Arthur Lira, a composição muda, a gente não sabe como as coisas vão andar no Congresso no ano que vem, e a grande questão dos congressistas, ainda mais para esse ano principalmente, é a questão das emendas. Há uma grande disputa em relação a isso. Tentaram passar, passaram, né, uma lei emergencial aí para liberar emendas. O presidente Lula sancionou sem vetos, mas o Flávio Dino lá no STF, agora já com a votação completa, por maioria, determinou o bloqueio e depois o desbloqueio desse dinheiro das emendas dos parlamentares, com várias regras que os parlamentares não estão nem um pouco a fim de cumprir. Coisas básicas como, por exemplo, você colocar o nome do parlamentar que manda dinheiro para determinado lugar. Não querem. Isso é um problema, isso é um imenso problema para a Câmara, né? Como, por exemplo, você ter projeto para gastar esse dinheiro. Não, eles querem a emenda PIX. Você decidir, deputado, pegar o dinheiro público, com dinheiro nosso, né? E mandar lá para a prefeitura do brother, do amigo, do irmão, do pai que é prefeito, da prima que é a vice-prefeita, mandar para lá sem projeto, sem nada. Os caras gastam isso como bem entenderem, né? É um oceano de roubalheira esse negócio. Vocês podem imaginar. A Controladoria Geral da União fez um início de uma tentativa de rastrear esse dinheiro, já encontrou muita coisa que é esquisita, óbvio,
Porque o parlamentar simplesmente manda um pix para a prefeitura. A prefeitura decide gastar aquilo como quiser. Sabe-se lá Deus para onde está indo essa montanha de dinheiro, a gente está falando em bilhões de reais. Então, essa negociação para isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5.000, que vai começar a ser debatida no ano que vem, vai depender da chantagem da Câmara para a liberação de emendas, e o que os caras querem é regra nenhuma. Vamos deixar bem claro aqui, esse é o grande embate. O STF tem segurado a onda e falado não, senhores, porque isso é inconstitucional. O STF, nesse caso, cumprindo o seu papel como corte constitucional de fato, né? Vai lá, lê a Constituição e fala, meus amigos, isso aqui não tem transparência, isso aqui não é impessoal, né? Aquela série de preceitos constitucionais, fala, não, do jeito que tá, obviamente não pode ficar. Colocou regras, os caras não gostaram, ameaçaram travar as votações e é nesse ponto que estamos neste exato momento. A iFood é multada em R$10 milhões e deve registrar entregadores. A 14ª turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região determinou que o iFood, a maior empresa de delivery da América Latina, pague uma multa de R$10 milhões. A companhia também terá que registrar formalmente seus entregadores. O entendimento foi proferido na última quinta-feira. O iFood afirma que vai recorrer da decisão. O reconhecimento de vínculo trabalhista dos entregadores cadastrados em plataformas como a operada pelo iFood está em debate no Supremo Tribunal Federal desde o início do ano. No início do ano, a primeira turma da Corte manteve decisão do Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro, que reconheceu o vínculo empregatício entre um entregador e uma empresa que presta serviços para a plataforma. O iFood afirmou que a sentença não tem previsão na legislação atual e não seria viável diante da dinâmica flexível e autônoma do trabalho por aplicativo. A determinação do TRT2 impõe uma única empresa obrigações que, se cabíveis, deveriam ser discutidas para todo o setor, o que atrapalha a competitividade do mercado, cria assimetrias e prejudica o modelo de negócios do iFood, afirmou a companhia, cobrando a criação de um marco regulatório para o setor. O iFood tem razão, né? Não tem que ser só com eles, tem que ser com todas. Tem razão, né? Não pode ser só com o iFood, tem que pegar todas elas. Se você vai estabelecer vínculo empregatício, então você pega todas de entrega, todas, e estabelece o vínculo empregatício com todas. De todo modo, isso está em debate no STF, mais um caso que acaba na Justiça, porque obviamente a Câmara dos Deputados e o Senado não vão botar a mão nisso, porque essa dinheirama ajuda a irrigar campanhas e outros negócios por aí, né? Então não há interesse nenhum dos parlamentares em colocar a mão nisso. Olha, faleceu o Dalton Trevisan, um dos maiores contistas do Brasil, morreu aos 99 anos em Curitiba. O escritor Dalton Trevisan, conhecido como Vampiro de Curitiba, morreu nesta segunda-feira aos 99 anos na capital paranaense. A informação foi confirmada pela Secretaria de Estado e Cultura do Paraná em um comunicado e também pela família em uma publicação nas redes sociais. A causa da morte não foi informada. Todo vampiro é imortal, ou ao menos seu legado é. Dalton Trevisan faleceu hoje, 9 de dezembro, aos 99 anos, informou a publicação da família em referência ao apelido célebre, né, do Dalton Trevisan, que é o título de um dos seus livros de contos, O Vampiro de Curitiba, publicado ainda em 1965. O velório será aberto ao público, atendendo a um desejo do escritor. Não havia confirmação do local e do horário até o fechamento da reportagem, né? Isso aconteceu agora de madrugada. Então, quem quiser saber informações sobre isso, fiquem ligados aí na imprensa ao longo do dia, principalmente a imprensa lá de Curitiba. Sugiro o pessoal, nossos camaradas lá, nossos jornalistas do Plural, né? Coloca aí Plural, Curitiba, você vai achar lá o site deles, um site jornalístico muito, muito bom, independente, e você vai ter sem dúvida a melhor cobertura lá e também as informações sobre o horário do velório, para quem quiser dar o seu adeus aí ao Trevisan, né? É uma lenda, né? Quem é leitor conhece, já leu, sabe muito bem, né? Era muito famoso por também ser um cara tido como recluso, que os amigos dizem que ele nunca foi recluso, mas não dava entrevistas para a imprensa, não aparecia na televisão, não participava de eventos literários. Era um cara que realmente decidiu fazer da sua vida uma vida de literatura e nunca se colocou como um personagem do espetáculo da imprensa e da mídia, né?
no Brasil das redes sociais, muito menos, né? Então, por isso também era um pouco, tinha essa mística em relação ao Trevisan. Militares mantêm benefícios mesmo gerando rombo de 50 bilhões na Previdência. O governo Lula deixou praticamente intocados os benefícios das Forças Armadas no pacote para conter gastos públicos, apesar da aposentadoria militar responder por um rombo de 50 bilhões de reais e ser proporcionalmente o maior déficit da Previdência. Como é que é? Privilégios? Vem para a Marinha, né? A coisa que era para ser irônica, cada vez mais ela se prova um convite, realmente. Você quer privilégio? Você quer privilégio? Vai para a Marinha. Privilégio das Forças Armadas foram alvo de críticas após divulgação do vídeo da Marinha. A peça institucional intercala imagens de oficiais de baixa patente lá, né, lá no mar. Vai morrer, quer morrer, não sei o quê, com a vida boa que todos vocês aqui levam, né? Eu tenho certeza que agora nenhum dos nossos milhares de espectadores está trabalhando. Está todo mundo ou na praia, segundo a Marinha, né? Ou tomando cerveja, vendo jogo de futebol, saltando de paraglider, né? Ou o que mais que tinha lá, de surfando, né? Tá todo mundo nessa vida boa aí, né? Vocês aí, né? Tenho certeza que ninguém tá trabalhando essa hora, só a Marinha tá trabalhando. Só eles estão trabalhando. Até agora o vídeo permanece no ar. Nenhuma retratação da Marinha, nenhuma retratação do Ministério da Defesa, José Múcio, zero até agora. Ou seja, a Marinha e nesse caso o governo tiram onda com a nossa cara, nos chamam de vagabundos e vida que segue, porque absolutamente nada de fato aconteceu. No fim das contas, reporta o UOL hoje aqui, a proposta do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, mexe pouco nos benefícios das Forças Armadas. Elas devem contribuir com 2 bilhões dos 70 que serão economizados em 2 anos. O ajuste atinge apenas 3 pontos. O fim do pagamento para a pensão para os mortos fictos, né, aquele cara que é expulso das Forças Armadas por ter cometido, por exemplo, um crime, continuava a receber salário. Então, espera-se que isso não aconteça mais. Fim da transferência de pensão para dependentes. Depois de usufruída por cônjuges e filhos, a pensão pode ser transferida a parentes mais afastados, como irmãos, no caso da morte de um familiar mais próximo. Então, a pensão da Marinha é uma herança, né? Assim, morre a pessoa, daí vai para a esposa, daí depois vai para o filho, depois vai para o irmão. Assim, bobear, o cachorro fica com a pensão. Cachorro, gato, galinha, papagaio, né? Privilégios? Venha para a Marinha. E fim também do pagamento, e um pagamento de 3,5% da remuneração militar para o Fundo de Saúde Militar. O percentual, que poderia ser menor dependendo da patente, precisa ser pago igualmente por todos. Isso não existe hoje, né? O pacote ainda prevê idade mínima para entrar na reserva. Os militares precisarão ter 55 anos para entrar na reserva com salário integral, mas com um prazo de transição até 2032. Especialistas veem mudanças muito tímidas, mesmo a questão da morte ficta, que é moralizante, me parece uma nuvem de poeira, afirmou o economista Pedro Fernando Neri, professor do Instituto Brasileiro de Ensino. Disse ele, o impacto nesse caso é quase irrelevante, já que pouca gente é expulsa das forças, mas passa a impressão de que cederam, de que excessos estão sendo corrigidos e não estão. Então aqui há uma briga para pressionar mais os militares que, no mais às vezes, principalmente os oficiais, vivem na mamata, né? Como bem sabemos. Vamos lá para o iclnoticias.com.br. Dino rejeita pedidos do governo Lula e mantém regras para emendas parlamentares. Essa aqui é a grande briga hoje, né? O ministro Flávio Dino rejeitou na segunda-feira um recurso da AGU, do governo do presidente Lula, que pedia mudanças na decisão do tribunal sobre as emendas parlamentares. Então, sim, se você está lendo bem, a Advocacia Geral da União, ligada ao governo federal do presidente Lula, entrou com um recurso no STF em prol do Lira e dos brother, tá? Isso a gente já explicou o que está acontecendo aqui já há algumas semanas atrás, né? O STF está pressionando, está restringindo, está querendo colocar regras, está dizendo, olha só, isso aqui que vocês estão fazendo é inconstitucional, não pode, não é assim que a coisa funciona. E por outro lado, num jogo um pouco de morde-a-sopra, o governo Lula se alia, nesse caso, aos parlamentares, ao Lira, ao Centrão, essa turma toda, para tentar liberar essa coisa arada toda de novo lá, o vamos que vamos, o dali-dali, o vale tudo, no STF, né? Isso pode ser lido como uma movimentação política, né, gente? Então o governo vai lá e fala o seguinte, não, olha só, Lira, a gente está tentando te ajudar aí, né?
estamos tentando te ajudar. Vocês não fizeram uma lei para o Libera Geral não ser tão Libera Geral? O Lula foi lá e sancionou sem vetos, nem discutiu. Libera uma grana para os caras. Para quê? Para conseguir votar alguma coisa no Congresso. Essa é a correlação de forças que nós temos no Brasil hoje. Quem está segurando a onda nesse caso é o Supremo Tribunal Federal, através do Flávio Dino. Ele não inventou esses procedimentos, isso aqui foi herdado, né, da Rosa Weber, que se aposentou. Esses processos estavam com ela e esses processos entraram na pauta do Dino. Então ele não inventou isso, não tirou da cabeça dele e nem mesmo está tomando decisões que sejam esdrúxulas, porque ele está seguindo a mesma linha da então ministra, que já vinha tomando decisões nesse sentido para tentar organizar e dar uma moralizada dentro da Constituição nas emendas, né? Então, tem gente na imprensa aí que às vezes, aquela coisa que eu brinco, né? A melhor opção da pessoa às vezes é parecer burra, né? Eu assim penso assim, né, Jimmy? Às vezes você comete um negócio, é melhor parecer burro, né? Eu sou burro mesmo, não sabia, né? Porque as outras opções são piores, né? Ou você é mau caráter, ou você está sendo pago para falar uma bobagem, né? Então é melhor parecer burro. Tem gente na imprensa que parece burra, né? O Dino não sei o quê. É só você voltar um tempinho atrás, ver como começaram esses processos, as decisões que tomou a ministra, os procedimentos caíram no colo do Dino, porque é a regra do tribunal, ele não inventou nenhum desses e está seguindo a mesma lógica que era seguido antes no tribunal, né? Na decisão, Dino diz que não há o que reconsiderar da decisão do plenário do Supremo porque as novas regras estipuladas derivam diretamente da Constituição e da Lei de Responsabilidade Fiscal. As emendas são uma forma pela qual os deputados e senadores conseguem enviar dinheiro para obras e projetos para suas bases eleitorais e, com isso, ampliar o seu capital político. A prioridade do Congresso tem sido atender seus redutos eleitorais e não as localidades de maior demanda no país. O STF autorizou na semana passada a retomada do pagamento das emendas parlamentares bloqueadas desde agosto. Os ministros, porém, definiram uma série de novas regras e restrições para a destinação do dinheiro, o que fez manter a tensão entre o Supremo e o Congresso. O governo Lula atua desde a semana passada para buscar soluções ao impasse entre os poderes e assim evitar retaliações do Congresso à pauta econômica encampada pelo Fernando Haddad. A AGU questionava pontos específicos da decisão do STF. Ela pedia modificações, por exemplo, no trecho que previa a aprovação de cada ministério antes da execução das emendas PIX. O governo ainda defendeu ao Supremo que o Congresso não identificasse o nome de cada parlamentar que pediu a liberação de emendas coletivas, como as de bancada ou as de comissão. Para deixar claro aqui, então, o Flávio Dino, já com votação de maioria no Supremo, falou o seguinte: se você quiser mandar PIX para a prefeitura, em todo caso, você precisa, para além de ter projeto, porque olha que maravilha, a lei que foi aprovada na Câmara, que foi sancionada pelo Lula, aliás, ela diz o seguinte: não, pode mandar PIX para a prefeitura, viu? Para qual? Para aquela que você quiser. Precisa ser no seu reduto eleitoral? Nem precisa. Nem precisa. Então, por exemplo, o cara acha que está com a eleição mais ou menos garantida, deputado federal, né? Tô com a eleição mais ou menos garantida aqui no meu reduto aqui, tem 10 prefeituras aí, os prefeitos são todos meus, é tudo do meu partido, se elegeram com votação recorde. Aqui, assim, ó, já ganhei. Aí o cara fala: ô fulano aí, colega, deputado, do Paraná, tá meio ruim aí pra você, né? Tá meio ruim. Então, olha, tá com cara de que não vai se eleger, não tá bom, né? O que faz? Não, eu vou mandar a emenda minha pra você aí. Então pensa o seguinte: você, cidadão brasileiro, elegeu um deputado da sua região, tá? Lá no interior do Ceará. O cara pega o dinheiro público que ele pode mandar para a sua região e manda para o interior do Paraná para ajudar a eleger o brother lá. E você, dane-se, tá? E aí, pela lei aprovada, podia fazer isso e apresentar projeto depois. Então, primeiro manda o dinheiro, né? E depois podia falar, depois quando? Não estava nem regulamentado isso. Depois quando? Dane-se. Quem vai aprovar esse projeto? Dane-se, ninguém precisa aprovar nada. Depois, lá, um mês depois, 2, 3, 4, 1 ano depois, 2 anos depois, 5 anos depois, 70 anos depois, 1000 anos depois. Pois é, eu mandei aquele Pix para tal lugar,
O assessor, faz um projeto aí, diz que era pra, sei lá o que, eu aí. Reformar uma praça. Comprar um pula-pula. Fazer a chegada do Papai Noel. Tá? Era assim. O Flávio Dino, no STF, já com votação de maioria dos ministros, falou, não senhor, o projeto tem que ser feito antes, meus queridos. Veja você que está assistindo a este programa, parece uma coisa assim, esdrúxula? Ou parece uma coisa meio óbvia? Meus queridos, vocês vão usar dinheiro público. Para quê? Explique para quê. Coloque o nome de quem está mandando o dinheiro. Eventualmente, esses projetos têm que passar pelos ministérios. Por que tem que passar pelos ministérios, pela aprovação dos ministérios? Ora, porque eu posso imaginar que os técnicos do Ministério da Saúde sabem muito melhor do que você, caro deputado, que vai mandar dinheiro, Pix, para a prefeitura do amigo lá no interior do Paraná, que não é nem sua base eleitoral, e em cidade onde o senhor, aliás, nunca pisou, o Ministério da Saúde deve saber um pouco mais das necessidades dos locais, não? E pode fazer uma nota técnica e falar, senhor deputado, o senhor está querendo mandar um dinheiro para uma UPA nessa cidade aqui do interior do Paraná. Atenção, não precisa. Não precisa, já tem UPA suficiente. Ou já tem duas, mas a terceira já está em fase de início de construção, porque já tem projeto aprovado aqui, já tem licitação, já tem tomada de preço, a empreiteira já está contratada, as obras começam em fevereiro. Talvez o senhor não soubesse disso, porque não pesquisou, porque não se interessou, também porque não é o caso, né? Porque esse dinheiro é enviado para qualquer outra coisa, menos para isso. Então, não recomendamos que o senhor mande dinheiro para essa cidade para fazer uma UPA, não precisa. Essas são as regras. Parece uma coisa fora do normal? Hein? Vocês imaginam isso? Manda dinheiro. Para onde eu quiser. Faz um Pix aí, literalmente, por isso que o nome é emenda Pix. Flávio Dino diz que não faz sentido ocultar o nome dos parlamentares, autores dos pedidos de destinação de recursos, como pediu a AGU. AGU, governo federal, pediu para o STF para voltar a esconder o nome dos parlamentares. Parece piada, né? Não é piada. Ele comparou o caso com os projetos de leis. Os parlamentares autores das propostas são identificados, apesar de o projeto de lei ser aprovado de forma colegiada nos plenários da Casa. Por quê? Perguntou o Dino. No caso da lei orçamentária seria diferente. Não há base constitucional, legal ou lógica para que, exatamente em se tratando da aplicação de dinheiro público, haja, disse o Flávio Dino, um inusitado procedimento de ocultação dos nomes. Eu vou repetir, a Advocacia Geral da União, governo federal, fez esse pedido para o STF. A vida não é fácil, né, gente? A AGU ainda pediu a reconsideração do trecho que definia um teto para as emendas. Pela regra estipulada pelo STF, o crescimento anual das emendas deve ser equivalente ao menor índice entre o aumento da despesa discricionária, ou seja, a despesa que o governo federal pode gastar, entre aspas, livremente, que não são aquelas obrigações, né? O Brasil tem despesas que são obrigatórias todo ano, né? Você é obrigado a gastar tantos por cento na educação, na saúde, tal, não sei o quê. E aí você tem as discricionárias que você pode decidir o que fazer, que é basicamente onde o governo eleito vai tocar o seu plano de governo, para o qual foi eleito, né? Então, se foi eleito com um plano de governo para fazer tal coisa, é esse dinheiro. Então, segundo Flávio Dino, o crescimento das emendas tem que ser igual ou menor que o menor índice do aumento das despesas discricionárias, a variação da receita corrente líquida e o teto do arcabouço fiscal. Então, o Flávio Dino criou uma fórmula. Olha, vocês têm que pegar esses índices aqui, né? Então, se o Brasil todo tem que olhar para isso, que é a grande discussão, para não ter o rombo das contas, o déficit, o não sei o quê, o Brasil vai falir e o mundo vai se acabar. Essa é a grande discussão. Então, os senhores também têm que obedecer essas regras. Isso que foi definido pelo Dino e aprovado lá no Congresso. Bom, essa briga não vai terminar rápido, né? Lira sinaliza destravar pacote de Haddad, mas quer ação do governo.
O presidente da Câmara, Arthur Lira, sinalizou a alguns líderes que o governo deve cumprir a lei das emendas parlamentares e que os projetos de ajuste fiscal podem começar a caminhar nos próximos dias. Lira conversou com o presidente Lula. A reunião foi convocada de última hora ontem à tarde. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, também foi convidado. Lula foi alertado que o pacote de ajuste fiscal estava travado. Pouco antes da reunião, Lira esteve com líderes de partidos e todos decidiram suspender a votação dos projetos do corte de gastos após a decisão de Flávio Dino. As lideranças pediram que o deputado alagoano informasse ao Lula que não há clima para votar o pacote. Então, tudo isso é urgente, né? Eles aprovaram a urgência da votação do pacote. Mas assim, essa semana assim não tem clima, sabe, gente? Não tá bem. O Lira tá com um pepino no olho, sabe? Os deputados lá estão com pepino. Os líderes do Centrão lá, todo mundo, tá com um pepino no olho, né? Ai, tá deitado com um pepino no olho, com a bolsinha assim na cabeça. Ai, gente, essa semana assim, olha, Lula, essa semana pra votar pacote não tem clima. Não tem clima, não tá legal, não tô bem, sabe? Não tô, preciso de um tempo. Preciso de um tempo e de dinheiro, principalmente. Tempo, nem tanto, mas dinheiro que estou precisando para tentar liberar esse negócio todo aí. Como a gente já mostrou, o governo está tentando lá junto ao STF, mas o STF já fez uma votação, essa votação já passou, bastante improvável que essas regras definidas na semana passada no STF sejam mudadas. O Dino já deu uma resposta à AGU aqui e falou, nananina não. Nananina não. Vocês já têm um monte de dinheiro aí, nem foi discutida essa montanha de dinheiro, que não deveria nem estar na mão dos parlamentares, porque até uns anos atrás isso era dinheiro que estava no executivo para executar as promessas de campanha do grupo político vencedor da eleição. Sempre foi assim. Parte dessa grana agora foi para a mão dos parlamentares. Tava assim, a festa de arromba. A hora que começar a cair gente nesse negócio de emenda, eu acho que não para mais. Já tem gente dormindo de terno, que eu tô ligado. Já tem gente dormindo de terno, com a malinha pronta do lado da porta, né? Com um bilhetinho na porta. Atenção, Polícia Federal, favor bater. Não precisa arrombar a porta. Bate que a gente vai abrir. Porque vocês sabem como vocês gastaram essas emendas nos últimos anos e para onde foi parar o dinheiro. Olha, começaram a olhar isso aí, tem cidade que tem mais dentadura do que gente. Tem cidade que tem mais dentadura do que boca. Para começar, kit robótica, ixi, isso aí, a hora que começar a olhar não para mais, né? Após o encontro, Lira convocou alguns líderes para conversar. Na reunião, o presidente da Câmara sinalizou às lideranças que o governo se comprometeu a cumprir o que a lei das emendas sancionadas por Lula. Não tem como cumprir, Lira, porque a lei de vocês já foi analisada pelo Congresso e o Congresso, o STF, a considerou inconstitucional em alguns pontos. Ponto final. Ponto final. O governo não tem como cumprir a lei que os senhores aprovaram e que o governo sancionou sem vetos, porque ela é inconstitucional. Se o governo assim o fizer e tentar ir contra o que determinou o STF, o governo terá problemas, inclusive com lei de responsabilidade fiscal. Pode aparecer aí os crimes de responsabilidade, aquela coisa toda, não pode, não tem como. A não ser que tiver um outro mexe aí, né? Mas esse mexe vai depender do Supremo tomar outras decisões. Aliados do Lira afirmam que se o governo cumprir o combinado, o ambiente pode melhorar. E os relatores das propostas nomeados nos próximos dias. Entre os cotados estão o vice-líder do governo, Rubens Pereira Júnior, Dr. Luizinho, Mauro Benevides Filho também. O governo deve fazer gestos para amenizar o clima no Congresso. O Planalto deve editar uma portaria para acelerar o pagamento das emendas parlamentares, sobretudo na modalidade PIX. Aqui diz que a AGU publicará outra portaria com orientações sobre o pagamento dos recursos. O documento será destinado aos ministérios e deve trazer diretrizes sobre a decisão de Dino para garantir a execução das verbas, incluindo as de comissão. Ao UOL, o advogado-geral da União, Jorge Messias, disse que está estudando o tema.
Lula promete a Lira e Pacheco acelerar o pagamento de emendas em meio à crise com o Congresso. Reporta hoje aqui também a Folha de São Paulo. Olha, um artigo muito interessante publicado pelo Jorge Misael, nosso querido colunista lá do iclnoticias.com.br, cientista político, né? Um cara que conhece tudo de Brasília. Jogo de forças na Câmara, a disputa silenciosa pelo comando da CCJ. Vocês lembram, né, que desde o ano passado a presidente da CCJ é a Caroline Detoni, essa senhora aqui, né? Transformou a CCJ numa pocilga, vamos dizer claramente aqui, é só discussão inútil, é só discussão imbecilizante, é só porcaria que passa por ali, virou o clássico circo bolsonarista, né? Porque essa gente aqui tá só interessada na próxima eleição, para pegar os idiotas que votam nela. Me desculpa se você vota na Caroline Detoni, você é um idiota, tá? Perdão, não tem outra saída. No começo podia alegar que não conhecia, agora já conhece bastante, tá? Então é o seguinte, estão tentando tirar ela da CCJ lá, porque até os caras da direita estão achando que a CCJ não está funcionando porque é só bobagem. É só bobagem. É só pauta bomba, é só pauta pra TikTok, é só pautinha pra fazer corte pra Instagram, é só pautinha pra voltar lá pra Santa Catarina, né, Caroline Detoni, e fazer recepções e jantares e ser aplaudido pelos idiotas. É só pra isso que a gente paga o salário dessa senhora. Então o Misael faz uma análise muito interessante ali, mostrando como há movimentação de parlamentares de vários campos políticos, repito, inclusive da direita, para eventualmente substituir o comando dessa comissão no próximo ano. O mais cotado, segundo o Misael, foi um cara que já foi o presidente lá, né? O Arthur Oliveira Maia, lembram dele? Já foi presidente da CCJ, União Brasil da Bahia, ganhou força nos últimos dias por ser visto pelos seus pares como alguém que reúne os elementos considerados essenciais para liderar a CCJ em 2025. Experiência política, musculatura partidária e habilidade de negociação. É um cara de direita, né? Mas alguns parlamentares disseram aqui para o Jorge Misael que com ele a CCJ andava. Não ficava só discutindo banheiro unissex, PL do estuprador. Aliás, a Caroline Detoni pautou isso e os seus colegas e as suas colegas lá votaram a favor de dar uma pena maior para a mulher estuprada do que para o estuprador. Esse é o resultado da votação, né? Caroline Detoni, junto com os colegas que votaram a favor disso, votaram para dar uma pena maior para a mulher estuprada, o que inclui crianças e adolescentes, do que para o estuprador. Por isso que é o PL do estuprador, né? Então parabéns, viu, Caroline Detoni? Já a parabenizamos aqui na semana retrasada, né? Então agora pode ter mudança nisso, a gente vai ficar de olho e vai trazendo para vocês aqui também. Dime alguma novidade em relação ao presidente Lula lá? Alguma coisa nova? Não. Então, para você que está chegando agora, né, o presidente Lula foi internado hoje pela manhã, às pressas, para fazer uma cirurgia às pressas, por conta de uma hemorragia intracraniana. A gente está com essa notícia aqui no UOL. Deixa eu dar uma atualizada rápida aqui. 6h42, 7h40. Talvez tenha alguma atualização, mas deve ser pontual, né? Lula foi submetido a uma cirurgia de emergência após uma hemorragia cerebral na madrugada dessa terça-feira para drenagem de uma hemorragia intracraniana após sentir dores de cabeça. Ele foi examinado em Brasília, na unidade do Hospital Sírio-Libanês, e posteriormente transferido para a unidade de São Paulo, no complexo hospitalar, onde foi realizado o procedimento. Segundo o boletim médico, que a gente já leu aqui no começo do programa, a cirurgia aconteceu sem intercorrências e o presidente passa bem, ele segue sendo monitorado na UTI do hospital. Ainda de acordo com o boletim, a hemorragia é decorrente do acidente doméstico sofrido pelo Lula ainda em 19 de outubro, quando ele caiu no banheiro do Palácio do Alvorada. A viagem emergencial à capital paulista ocorreu ontem, por volta das 11 horas da noite. A primeira-dama Rosângela Silva Janja acompanha o presidente. A equipe médica dará mais informações sobre o estado de saúde do presidente com um boletim médico e coletiva de imprensa hoje pela manhã às 9, né, Jimmy? Confirmada a coletiva? Às 9. Então fiquem por aqui, acompanhem. O Desperta acaba daqui a pouquinho, né? Às 8 horas da noite, mas depois a gente tem o ICL Notícias primeira edição, que vai até às 10h30, depois nós temos os outros programas até depois do meio-dia, mas a coletiva deve acontecer aí no meio do N1, do ICL Notícias primeira edição,
A gente vai trazer aqui as informações mais atualizadas em relação a isso e a gente está verificando também com a nossa equipe técnica e com a nossa produção se a gente consegue transmitir pelo menos um pedaço da coletiva ou os trechos relevantes da coletiva, tá bom? Qualquer informação nova, antes de acabar o Desperta, a gente traz para vocês aqui. Vamos seguindo a nossa pauta. Big Techs dizem que decisão do STF sobre marco civil pode gerar censura na internet. Big Tech é a empresa de rede social, né? O Elon Musk. Big Tech é os Elon Musk, tá, gente? Big Tech é o Google, o Facebook, o TikTok, o Twitter, essa galera toda chamada de Big Techs, né? Esse nome pegou aqui no Brasil, mas eu acho que ninguém sabe o que significa. A gente poderia tentar achar um outro nome também para esse negócio, né? Entidades que representam as plataformas de internet e Big Techs no Brasil divulgaram nota pública afirmando que a decisão sobre o marco civil da internet, que está em debate no STF, pode levar à remoção preventiva e à censura privada, comprometendo o debate democrático. Hoje, o marco civil da internet estabelece que as plataformas só podem ser responsabilizadas civilmente se não removerem um conteúdo após ordem judicial, a não ser nos casos de violação de direitos autorais e imagens de nudez não consentidas. Nesses casos, basta a notificação extrajudicial. Mas o Supremo vai decidir 2 casos que podem mudar o regime de responsabilidade dessas empresas no Brasil. O voto do relator de uma das ações, o ministro Dias Toffoli, na quinta-feira passada, declara que o artigo 19 do Marco Civil é inconstitucional e estabelece um regime de responsabilidade objetiva para empresas de internet. A tese da responsabilidade objetiva seguiu, em parte, a manifestação da Advocacia Geral da União, que, aliás, era contra a alteração do Marco Civil e, de uma hora para outra, passou a ser a favor na semana passada. Era contra. Chegou na semana passada, quando começamos a discutir isso lá no STF, né? A AGU mudou de opinião, de uma hora para outra. Inclusive, indo na contramão de vários especialistas do governo e fora que tinham aconselhado a AGU a ser contra a alteração do artigo 19. Seguindo a tese de Toffoli, qualquer um pode processar as empresas caso encontrem em suas redes um conteúdo da lista de vedados, entre eles crime contra o Estado Democrático de Direito, atos de terrorismo ou preparatórios, induzimento a suicídio ou automutilação, racismo, violência contra a criança e mulher, oposição de medidas sanitárias, divulgação de fatos notoriamente inverídicos ou gravemente descontextualizados que levem à incitação e violência física. Em todos esses casos, as empresas podem ser responsabilizadas mesmo antes de receberem uma ordem judicial ou notificação extrajudicial com uma denúncia do usuário. Com isso, elas teriam de monitorar ativamente todo o conteúdo veiculado em suas redes e removê-los. Olha, eu acho que vai ser a primeira vez na vida que eu vou estar concordando com essas empresas de tecnologia, tá? Primeiro, vamos deixar claro, essas empresas de tecnologia, elas são parte do problema e não da solução. Por enquanto, é isso que é, né? Porque o negócio delas, gente, é deixar o pau torar. Dane-se. É o caso clássico da assim chamada bruxa do Guarujá, a moça que foi lá, aspas, reconhecida na rua, porque tinha um retrato falado de uma bruxa que estava circulando no Facebook, que estaria sequestrando crianças para fazer rituais. E aí uma pobre senhora que foi cortar o cabelo de bicicleta, foi pega na rua, linchada até a morte, e o seu assassinato foi transmitido no Facebook. O Facebook ganhou dinheiro com toda a história da bruxa, com o retrato falado, com os boatos em torno disso e com a transmissão ao vivo da morte da pessoa. Então, o negócio de rede social, gente, é view, like, comentário. Não interessa o conteúdo. Quanto melhor, melhor. Quanto pior, melhor. Esse é o negócio desses caras, as ditas empresas de tecnologia. O que vale é o engajamento, o que vale é quanto tempo você fica lá usando a internet, usando lá o aplicativo. Essa galera faz dinheiro com isso. Esse caso
dessa moça que foi assassinada no Guarujá, lá em São Paulo, rendeu dinheiro pro Facebook, grana, no cofre, no caixa, tá? Então, primeira coisa, esse é o negócio desses caras. Quem acompanha aqui o Desperta tá careca de saber. Eu falo sobre isso aqui toda hora. Agora, tem um problema que foi causado, inclusive, pelos senhores. Senhor Google, o senhor Facebook, o senhor Elon Musk, deputados que estavam no bolso dessa galera toda, uma parte considerável da imprensa, inclusive da dita imprensa progressista. Eu não vou nem entrar nessa polêmica de novo aqui, porque hoje eu não tô a fim de me incomodar. Mas quem acompanhou o Desperta aqui, principalmente esse ano e no ano passado, sabe exatamente o que eu tô falando. Tá? Galera que ganha dinheiro com um anúncio do Google, que foi cooptada, influenciadores, cantor sertanejo, ixi, assim ó, tá? Eu vou colocar entre aspas aqui para não me incomodar. Compraram todo mundo para não aprovar o projeto de lei 2630 do Orlando Silva, que era um projeto de lei em linha com, com a melhor legislação que tem no mundo. Os senhores fizeram força para que isso não fosse aprovado. O negócio foi lá, quase foi para votação, não foi para votação, ficou em banho-maria. Quando veio o Elon Musk lá com o tal do Twitter Files, lembra? Que o Elon Musk escolheu a dedo alguns e-mails dos advogados lá do Twitter para vazar para a imprensa, para mostrar como o Brasil era malvadão, como o STF é malvadão, como o Xandão é malvadão. Depois a gente foi descobrir que o Elon Musk estava protegendo gente que postava na internet telefone de ministro do Supremo para ligar, para ameaçar de morte, endereço de familiar de delegado da Polícia Federal, para ir lá pegar os familiares e pegar os caras. Isso aqui era a liberdade de expressão que os caras estavam defendendo. A gente só descobriu depois, né? Porque na época, inclusive, boa parte da imprensa entrou no oba-oba, né? Ai, meu Deus, como o Brasil é malvadão. Ai, coitado do Elon Musk. Ai, coitado do Facebook, que tem um faturamento anual maior que o PIB de Portugal. Que pena, tô morrendo de pena. Assim, eu tô quase mandando um pix pro Mark Zuckerberg poder tomar um café hoje de manhã. Deve estar morrendo de fome, o coitado. Né? Aí os senhores compraram todo mundo e derrubaram a possibilidade do Brasil ter uma legislação para regular redes sociais. Derrubaram. Na Austrália tem, no Reino Unido tem, na União Europeia tem, no Canadá tem, nos Estados Unidos tem? Não tem. Dane-se os Estados Unidos. Dane-se. Nos Estados Unidos você pode fazer marcha nazista na frente de memorial ao Holocausto. Tá? Quer morar lá? Boa sorte. Se é por falta de adeus, pode ir. Não é o tipo de sociedade que me agrada, esse tipo. Mas cada um pode morar onde quiser, né? Quer dizer, agora já não pode mais. Quer imigrar para os Estados Unidos, agora não dá mais. Tem o Trump. Se for para lá, vai tomar um pé na bunda. Né? Aliás, só para lembrar. Então os senhores criaram um problema, senhores Google, senhores Twitter. E agora estão chorando. Eu quero dizer uma coisa, isso aqui, eu não lembro qual programa foi, eu não vou lembrar, deveria pegar o trecho. Eu avisei que ia acontecer exatamente isso aqui. Exatamente isso aqui. Quando caiu o PL 2630, no Desperta do dia, eu falei, os senhores vão ver que agora esse negócio vai para o STF. E vai ser muito pior. A alteração do artigo 19 pelo STF, eu vou falar em bom português aqui, é uma imensa de uma cagada. O STF está se metendo num assunto que não conhece. A argumentação do Toffoli nesses últimos dias assim, é um negócio que assim, de dar pena e raiva ao mesmo tempo, tá? O Marco Civil da Internet é uma das melhores legislações do mundo e os caras vão estragar o Marco Civil mexendo nesse artigo 19 e vai deixar tudo mais confuso e pior. Rapidamente aqui, para a gente encerrar o programa. O artigo 19 do Marco Civil, ele trata de aplicações de internet. E eu já vou explicar, vocês vão entender de um jeito muito fácil. E foi criado em um momento em que as redes sociais, várias dessas inclusive, sequer existiam, ou se existiam não eram relevantes no debate público como são hoje. O Brasil deveria criar uma legislação em separado para redes sociais, como era o PL 2630, que era um ótimo projeto de lei. Agora vão mexer numa lei que é ótima, então a gente não vai ter nem regulação
de rede social, muito menos regulamentação e vai causar bagunça no Marco Civil. Por quê? Aplicações de internet não é a mesma coisa que rede social. O artigo 19 diz o seguinte: as aplicações de internet no Brasil, elas não são responsáveis pelo que postam ou pelo como usam os usuários, como elas são usadas pelos usuários, a não ser em momentos que elas são acionadas pela justiça. O que é uma aplicação de internet, gente? Por exemplo, o aplicativo do seu banco é uma aplicação de internet, tá? Se você usar o aplicativo do seu banco para cometer uma fraude bancária, o banco não é responsável por isso. Quem vai ser processado criminalmente, civilmente é você, entendeu? Isso é uma aplicação de internet. A aplicação de internet é tudo que faz rodar a internet. Se você vai lá no registro.br e registra um domínio, um site seu, e começa nesse site a vender armas de modo ilegal, por exemplo, no Brasil, o registro.br não pode ser responsável pelo que você faz. Isso é a mesma coisa que culpar o cartório se você montar um clube de tiro clandestino no seu imóvel. Entenderam? É simples de entender, viu, Dias Toffoli? É disso que se trata o artigo 19. Vocês vão causar bagunça. Bagunça. Agora, a responsabilidade disso é das tais Big Techs. Parabéns para vocês, tá bom? Compraram todo mundo para destruir o PL 2630, inclusive criando notícia falsa em associação onde vocês estão associados. Notícia publicada pelo Guilherme Amado, para espalhar para os evangélicos da Câmara, dizendo que não ia mais poder falar um monte de coisa da Bíblia se passasse o PL 2630. Bando de mentirosos, cretinos, e agora a gente tem esse mega problema na mão, que é o STF metendo a mão no artigo 19, que não tem nada a ver isso aqui, e a Advocacia Geral da União em vocês também, né? De uma hora para outra mudou o entendimento, foi lá gerando lero-lero nesse papo também. Agora é torcer para que esse negócio não passe, mas não tá com nada com cara de que não vai passar. Esse é o grande problema. Tá? O programa tá acabando, olha só, notícia de última hora, só pra gente acabar aqui, fiquem ligados no ICL Notícias Primeira Edição. O presidente Lula, nessa madrugada, passou por uma cirurgia de emergência após uma hemorragia cerebral. Segundo o boletim do Hospital Sírio-Libanês, o presidente Lula passa bem, está sendo monitorado na UTI do hospital. É uma cirurgia que foi acompanhada, ele saiu de Brasília, foi para São Paulo para fazer essa cirurgia, às pressas. Então sim, uma cirurgia de emergência, sim, requer atenção, a gente vai ficar atentos aqui ao longo da manhã. Está programada para as 9 horas da manhã um novo boletim médico e uma coletiva de imprensa no hospital. A gente vai acompanhar o caso aqui no ICL pela manhã, então não saia daí. O ICL Notícias Primeira Edição está começando e a gente volta amanhã às 7 horas da manhã, ao vivo, horário de Brasília. Muito obrigado, tchau. Mais do que um slogan de campanha, é uma questão moral para muitos americanos que viram a economia ruir e o poder dos Estados Unidos diminuir. Donald Trump soube exatamente como explorar esse sentimento para se reeleger presidente. A nova série original do ICL, Ameaça Global, os perigos da nova era Trump, discute justamente essa situação de incerteza na qual o mundo se vê mergulhado com a ascensão da extrema-direita na maior potência do nosso tempo. Participe do lançamento oficial no dia 10 de dezembro às 8 horas da noite, onde você vai poder assistir de forma gratuita o primeiro episódio e ainda um debate comigo, o Eduardo Moreira e convidados especiais. Se inscreva para esse evento.